Fala pessoal, como vocês estão? Eu espero que bem. Hoje nós vamos falar sobre o anúncio do 10º e último filme do Quentin Tarantino, que movimentou muito a galera por aí. Para quem me acompanha há algum tempo aqui no canal, vocês sabem o quanto eu gosto do Quentin Tarantino. Já teve um especial aqui cobrindo todos os seus filmes. Eu gosto muito de falar sobre esse diretor. E o vídeo de hoje nós vamos fazer um comentário sobre esse anúncio, sobre expectativas que eu tenho em relação ao diretor, ao seu futuro e também o que a gente pode esperar do seu filme. O primeiro ponto que eu quero tratar é por que o Tarantino decidiu fazer apenas 10 filmes. Essa é uma pergunta que o diretor respondeu a vida toda desde que ele tomou essa decisão e trouxe ela a público. O que pode parecer apenas uma excelente estratégia de marketing para que todo mundo vá assistir aos seus filmes, é também uma estratégia que vem da sua profunda pesquisa em relação à história do cinema e em relação ao trabalho dos diretores. Além de ser algo que, do ponto de vista pessoal, o diretor almeja ter mais descanso, ele não quer produzir filmes com 80, 90 anos, o Tarantino é um grande pesquisador da história do cinema. E quando você pesquisa a história do cinema, você descobre que até mesmo os maiores diretores de todos os tempos tiveram dificuldades para fazer os seus filmes quando já estavam mais velhos, depois de saírem do grande auge das suas carreiras. Isso aconteceu com o Fellini, isso aconteceu com o Kurosawa. Então, o que acontece na carreira de todo diretor é que ele pode sim alcançar o seu auge, ele pode passar décadas fazendo os filmes e tendo muito poder dentro do sistema hollywoodiano, mas geralmente, em determinado momento, ele pode sim perder o seu poder. E isso é algo que o Tarantino não quer. Ele quer, na verdade, ter uma filmografia bem planejada, como se ele ainda estivesse ali trabalhando nas locadoras e fosse mostrar a filmografia de um diretor e pensasse, só teve filme que esse diretor amou fazer, só teve filme que ele de fato queria. Em uma entrevista com o Joe Rogan, ele deu a melhor explicação possível para essa temática, onde ele disse que o público não aceita muito bem a ideia dele fazer só 10 filmes, porque o público está acostumado a falar para os autores, para os realizadores, quando eles perdem a relevância. Ou seja, nós preferimos não termos mais interesse sobre alguma coisa do que aquela coisa parar de acontecer. Então, o que ele almeja é, ele escolhe quando a carreira dele acaba, e aí as pessoas ficam com um gostinho de quero mais, e não com aquela sensação de que já deu. Quantos diretores acabam fazendo filmes que vão fracassando um atrás do outro e o público vai sim, de fato, perdendo aquela atração, perdendo aquela força. E isso faz com que o diretor, já que trabalha num mercado onde fazer filmes é muito caro, perca poder de negociação com os estúdios e ou começa a fazer filmes com baixíssimo orçamento ou então nem mais consegue fazer os seus filmes. É uma estratégia que vai fazer você ver o filme? Sim, mas principalmente é uma estratégia que leva o diretor a escolher como ele vai acabar a sua carreira. Poucas pessoas conseguem fazer isso no mundo e, claro, poucas pessoas conseguiram fazer isso na posição de direção. O que a gente pode esperar, então, do Quentin Tarantino depois que ele fizer o seu 10º filme? O Quentin Tarantino sempre disse que depois de fazer o 10º filme, ele tinha interesse em trabalhar com duas coisas. Uma delas era escrevendo, então ele queria escrever ficções e também queria escrever livros de críticas de cinema, e essas duas coisas ele já faz. Esses dois livros aqui mostram isso. Ele transformou Era Uma Vez em Hollywood em ficção, e ele também tem o livro Cinema Speculation, que é o seu livro de críticas de filmes dos anos 70. Ele também tem hoje em dia um podcast. Ele basicamente antecipou essa etapa da sua vida. Se ele ia fazer isso depois de ter feito os 10 filmes, ele não quis esperar. Ou seja, o diretor ele quer dedicar a sua vida a trabalhar falando sobre cinema. Ele quer falar sobre cinema, ele quer comentar filmes e quer escrever ficções. Essa é uma parte do que ele almeja fazer. E a outra parte é que ele sim está disposto a ir para a televisão. Ele, inclusive, em um podcast recente, disse que já tem o roteiro escrito de uma minissérie que ele pretende dirigir. Então, quando ele diz que ele vai se aposentar como diretor, como diretor de filmes e não de séries. O que faz todo sentido quando a gente pensa no quão aquecido está o mercado de televisão hoje. Projetos mais arriscados, mais rebuscados, eles estão ganhando força na televisão. É onde tem investimento ainda para esse tipo de coisa. A televisão ela não está se repetindo tanto. Talvez vá para essa direção em algum momento, mas ainda existe espaço
para esse tipo de projeto, menos do que acontece no cinema hollywoodiano quando a gente pensa em investimento de grandes estúdios. Porque o Tarantino, pessoal, ele não trabalha com orçamentos pequenos. O Era Uma Vez em Hollywood foi um filme com orçamento gigante. Não é um diretor que vai trabalhar com 5, 10 milhões de dólares para fazer seus filmes. Então ele precisa de um mercado que esteja disposto a abraçar suas grandes produções. E esse mercado, hoje, vem se mostrando realmente ser a televisão, onde a boa dramaturgia, com personagens complexos e tramas interessantes, tem sido privilegiada mais do que no cinema, infelizmente, mas eu tenho certeza que isso vai mudar ainda. Mas o que a gente pode esperar do filme em si? Aí é algo diferente. Se aqui eu já falei sobre como ele se explicou do passado, o que ele pretende fazer no futuro, quando a gente vai falar de um filme do Quentin Tarantino, é muito mais difícil especular. O nome Movie Critic mostra, claro, que o diretor pretende continuar dentro do universo do cinema que ele trouxe com tanta força em Era Uma Vez em Hollywood. Ele é muito fã da década de 70, ele inclusive mostra isso no livro dele, porque ele cresceu assistindo a nova Hollywood. Então ele gosta muito desse período onde ele acha realmente que foi a era de ouro do cinema americano, com grandes diretores e grandes contadores de história. Existiu a especulação que o filme seria sobre a crítica Pauline Kael, que é uma das críticas, se não a crítica mais respeitada do cinema americano. Ele já falou muito sobre ela, participa do documentário sobre ela, fazendo alguns comentários. Possivelmente ela seja uma personagem. Se ela vai ser a protagonista ou não, é difícil especular, porque quando a gente fala de Quentin Tarantino, a gente nunca vai pensar em um filme que é só sobre uma coisa, né, pessoal? A gente sempre vê muita mistura, a gente sempre vê um diretor que gosta de construir histórias que realmente navegam ali por um discurso que é muito dinâmico, cheio de referências diferentes. Provavelmente vai ser então mais um filme que o diretor fale sobre cinema, mas Movie Critic vai para um outro lugar, que é o lugar do debate sobre cinema. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, que é, o diretor já falou que o tempo que a gente vive é a pior era do cinema de longe. Ele não gosta da década de 80, por exemplo, mas ele disse que essa época que a gente vive hoje faz a década de 80 parecer maravilhosa. Quando ele está falando disso, ele fala principalmente do cinema hollywoodiano, onde existe uma padronização dos estúdios no que eles têm investido. Então, você sempre vai ver filmes de super-herói ou então franquias que vão ganhando cada vez mais continuações. O investimento em novos autores, ele é menor, ele ainda existe, mas é menor. É algo que vai mudar em algum momento, isso eu não tenho dúvidas, porque se você estuda história do cinema, é sempre mudança. Sempre a gente vai ter mudança, sempre a gente vai ter novos interesses. Eu acho que as pessoas não querem mais do mesmo o tempo inteiro, elas não querem mais do que é apresentado, elas estão começando a discordar mais das coisas, colocar as coisas mais em crise, isso é bem interessante. E o Tarantino pode muito bem trazer, com toda essa movimentação dele de podcast, dos seus livros e também com o seu último filme, um debate ainda maior para essa questão, sobre a importância do cinema, não só do crítico profissional, mas também da pessoa que ama cinema e conversar sobre essa arte, conversar sobre os filmes, não só sobre o que é lançado hoje, mas também sobre o passado. Pode ser sim uma movimentação do diretor. O que se esperar de Tarantino é, de fato, a gente sempre pode esperar ser surpreendidos. É isso que eu espero. Espero que vocês tenham gostado desse papo. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu sei que muita gente ficou um pouco decepcionada de não ser Kill Bill Volume 3 ou Django 2, mas particularmente prefiro que o diretor traga algo novo e original do que uma continuação para algo que já funcionou tão bem, sabe? Eu sei que às vezes a gente gosta muito de continuações, mas a grande maioria das continuações é só uma tentativa de continuar surfando no que já deu certo, e eu acho que o Tarantino ele tem muito potencial para entregar algo novo, fresco, com a sua visão agora. Inclusive, se eu não me engano, será o único filme na carreira inteira do Tarantino depois dele ter sido pai. Então isso vai trazer uma outra coisa ali para ele, com certeza, porque é um diretor que traz muito do seu pessoal para dentro das obras. Então vamos ver o que o Quentin Tarantino vai deixar para finalizar o seu legado, que já é um legado impecável.